você não está conseguindo avançar no seu TCC porque você tem muita dificuldade de escrever cientificamente? Se essa é a sua dificuldade, assista esse vídeo até o final. Nesse vídeo eu vou te dar dicas que vão te ajudar a destravar a sua escrita científica. Eu sou a professora Joana Barbosa e esse canal foi criado para te ajudar a elaborar o seu TCC e conquistar o seu diploma. É muito comum encontrar estudantes que estão com dificuldades e travados na escrita do seu TCC. E sabe por quê? Estamos muito acostumados com a escrita informal, essa escrita mais utilizada no dia a dia e até essa que você usa nas redes sociais. E aí quando a gente precisa escrever cientificamente, bate logo aquela dor de cabeça. Provavelmente você já sofreu da síndrome da tela em branco. É quando você senta para escrever o seu trabalho e não consegue avançar nada, não consegue escrever absolutamente nada, não sai nenhum parágrafo. E isso só te deixa cada vez mais angustiado e vai te travando, cada vez mais. Então hoje eu vou te passar umas dicas que vão te ajudar nessa etapa do seu trabalho. Mas antes de passar as dicas, deixa eu já te pedir, se inscreve aqui no canal, clica em gostei e já compartilha esse vídeo com outros amigos seus, com outros estudantes que estão na mesma fase de elaboração de TCC de você. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica é a leitura, tá? Um texto, ele não sai do nada. Não pense que você vai começar a escrever e a inspiração vai cair na sua frente, vai cair do céu na sua frente e você vai começar aí escrevendo sem nem saber, sobre o que você vai escrever. Então a leitura, ela vai te ajudar na sua capacidade de argumentação, a criar um vocabulário mais específico para a sua área, com termos e conceitos sobre esse assunto que você está estudando. Então é muito importante você fazer leituras de artigos publicados em revistas, os periódicos, outros TCCs também, como dissertações, teses, tudo isso vai te ajudar a perder o medo de escrever. A segunda dica é divida o seu trabalho em partes, tá? Um trabalho científico, um trabalho acadêmico, ele é constituído de duas partes, o que chamamos de partes livres e as partes com embasamento. As partes livres são aquelas que você vai escrever com as suas próprias palavras, de acordo com o conhecimento que você adquiriu na leitura. As partes com embasamento, você vai precisar de reforçar o que você escreveu com conceitos e informações que já foram publicados por outros autores. Então são exemplos de partes livres, o problema de pesquisa, os objetivos do seu trabalho, o objetivo geral, o objetivo específico, a sua justificativa. Então aqui também entram os resultados das suas pesquisas, já as discussões vão entrar aqui. E nas partes livres também as considerações finais, ou conclusões, como queira chamar. Já as partes com embasamento é o referencial teórico, quando você for fazer a contextualização do seu trabalho, do seu tema, da sua pesquisa na introdução, quando você for fazer a problematização também. Aqui também entra o referencial metodológico, então a metodologia nesse caso vai ser dividida em duas partes, Vai ter a parte livre, quando você vai mostrar o objeto da sua pesquisa, o local onde a sua pesquisa vai ser realizada e quem são, quais são os seus objetos de estudo, ou seja, os participantes da sua pesquisa, e o referencial metodológico. Você vai precisar de um embasamento teórico, tá bom? Então é muito importante você entender quais são as partes que você pode escrever livremente e as partes que você vai precisar de um embasamento. E escrever livremente não é escrever de uma forma informal, tá? Após você entender que o seu trabalho está dividido entre essas duas partes, agora você precisa fazer o uso de citações. Essa é a terceira dica. As citações, elas vão ser importantes para construir as partes do seu trabalho que precisam de um embasamento, tá? Mas não é fazer citações de forma aleatória não, sair jogando um monte de citações no seu trabalho. Você precisa construir um texto que tenha uma sequência lógica e através dessa sequência lógica você vai construindo a estrutura textual do seu trabalho com a utilização de citações que vai fundamentar o seu texto. A quarta dica é crie frases curtas. Começa assim, começa fazendo a leitura de um determinado assunto que você quer retratar no seu trabalho. Então lê aí 1, 2 parágrafos com calma,
tá? E de uma forma bem concentrada. A partir de agora, deixa esse material de lado e tenta escrever em uma frase, em até 2 frases, o que você entendeu sobre aqueles parágrafos, tá? A partir daí, a partir dessas frases que você está construindo, a partir das frases, você vai montar os seus parágrafos. E essa é a nossa 5ª dica. Escreva parágrafos pequenos. A partir das pequenas frases que você escreveu, agora você começa a montar pequenos parágrafos. Se você não tem domínio, não tem muita habilidade na escrita científica, a elaboração de parágrafos muito longos podem acabar te confundindo, pode acabar também fazendo com que você se perca no seu texto, tá? Perdendo aí a sequência lógica daquilo que você gostaria realmente de tratar. E a questão de escrever parágrafos pequenos também é de você não precisar encher linguiça, tá? Para de ficar querendo enrolar no seu texto. Seja bem objetivo quanto àquela informação que você quer passar. Após a construção desses parágrafos, chegou a hora de associar esses parágrafos. Você precisa fazer com que os parágrafos estejam alinhados, conversando entre si. O seu texto ele precisa de uma fluidez. Então não começa a falar de um assunto e troca imediatamente para outro assunto sem fazer essa transição. Então, para isso, você pode usar frases de conexão, né, conectivos, conjunções, como a própria língua portuguesa nos ensina, para fazer essa associação entre os parágrafos. Então, se você está falando de um conceito e quer apresentar algo contrário, aí você pode colocar um exemplo em contrapartida, ou então, se você quiser fazer uma complementação de um parágrafo anterior, você pode colocar além disso. Esses são termos, né, que a gente pode usar para fazer essas associações, mas além desses termos você também pode fazer através de frases, né? Ao final de um parágrafo você já pode utilizar uma frase que vai conectar com o próximo parágrafo. É muito importante que você faça isso para que o seu texto tenha coesão. Outra dica muito importante que eu gostaria de deixar para você é constância. Escrever cientificamente é uma habilidade que você vai desenvolver ao longo do tempo. É claro que é muito provável que o seu primeiro parágrafo ele não seja tão bom quanto os seus últimos parágrafos. Por quê? A tendência é que você vá melhorando, vai melhorando a cada parágrafo que você escreve, tá? Então, o seu primeiro capítulo talvez não seja tão bom quanto o seu segundo, mas você precisa ter constância. Então, escrever um parágrafo, pelo menos 1 ou 2 parágrafos por dia, isso vai te ajudar bastante na construção do seu trabalho. E você vai ver que você vai desenvolvendo essa habilidade e cada vez vai tendo menos dificuldade. E outra dica muito importante que você não pode deixar de fazer após a escrita do seu texto é a revisão. Então, sempre que você escrever um capítulo, né, alguns parágrafos, volte lá e revise, faz uma leitura completa daquilo que você escreveu, né, daquele trecho, daquela seção, para você conseguir identificar pontos de melhorias. Com certeza, você vai ver que alguns parágrafos, alguns trechos, eles precisam ser alterados ou melhorados. Então é muito importante você voltar e fazer essa revisão. E por fim, a última dica desse vídeo, peça ajuda. É aqui que entra o papel do seu orientador. Então, perca o medo, né, de enviar o seu trabalho para que outras pessoas leiam. Se você não tem um orientador para te ajudar, né, para fazer essa leitura, essa avaliação daquilo que você escreveu, peça ajuda a um outro professor que esteja disponível ou até algum amigo seu. Porque muitas vezes, de tanto você ler aquele trabalho, você acaba ficando com a mente cansada e passa despercebido muitos pontos importantes que você poderia ter corrigido e melhorado. Então, quando você pede ajuda de outra pessoa para fazer essa leitura do trabalho, você evita que esses pontos passem despercebidos, tá? Então, peça ajuda do seu orientador, de algum outro professor ou de um colega seu que estejam disponíveis, que possam ler o seu trabalho e te ajudar, né, te dando um feedback sobre o que você escreveu. Então é isso, turma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloque em prática todas essas dicas e lembre-se, né? Você vai estar um pouco melhor a cada dia. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um beijo da Profa e até a próxima aula.